Essa garota possui olhos muito especiais. Ela consegue ver claramente tudo em um raio de 1 quilômetro e até mesmo enxergar através de objetos. Isso trouxe grandes benefícios para o seu trabalho. Sarah é uma funcionária sênior em um cassino e seu trabalho é identificar todos os trapaceiros. Uma mulher havia mergulhado uma ficha no fundo de sua taça e, junto com outro cúmplice, planejava trapacear usando gestos. Um outro homem havia escondido uma carta na manga. Sempre que Sarah identificava um cliente trapaceando, ela informava o segurança pelo rádio. De repente, ela notou um homem com camisa florida roubando uma ficha do jogador ao lado. Quando estava prestes a denunciá-lo, um homem de terno branco se sentou ao lado do ladrão. Sarah percebeu que os dois estavam trabalhando juntos, então chamou rapidamente os seguranças. Em seguida, ela se aproximou e os abraçou para ganhar tempo. Nesse momento, Sarah descobriu que o ladrão era, na verdade, um criminoso procurado pela polícia, com uma recompensa de 5 milhões. Ela chamou o segurança para escoltar os dois até uma sala reservada. Ao inspecionar mais de perto, viu que a barba e o cabelo do homem de terno branco eram falsos, confirmando que ele também não era uma boa pessoa. Sarah então trancou os dois na sala e saiu, pensando na recompensa que receberia. Não conseguiu conter o sorriso. No entanto, o que Sarah não esperava era que o homem de terno branco que ela acabava de prender era, na verdade, Song-woo, o presidente de uma grande empresa. Song-woo havia se disfarçado de ladrão de cassino porque queria descobrir a origem de um colar. Esse colar existia há 20 anos e foi um presente de aniversário de seu pai para sua mãe, chamado Lágrimas da Rainha. Após usá-lo, a mãe de Song-woo foi brutalmente assassinada. O assassino ainda estava solto e o colar havia desaparecido. Até recentemente, quando reapareceu em um leilão. Song-woo se disfarçou e se infiltrou no leilão para investigar quem estava vendendo o colar, mas foi descoberto por um segurança e cercado. Ele tirou a máscara de pele humana e entrou em combate. Apesar de ser o presidente mais jovem de uma empresa, tinha excelentes habilidades de luta. Com apenas alguns movimentos, derrubou todos os seguranças e conseguiu entrar na sala secreta de documentos. No entanto, não encontrou nenhuma informação sobre quem estava vendendo o colar. Então, ouviu passos e se escondeu atrás de um armário, mas foi descoberto por um cachorrinho adorável. Talvez por ter um jeito que agradasse aos cães, o filhote ficou pulando nele. Sem opções, Song-woo teve que se revelar e perguntar à mulher quem estava vendendo o colar. Naquele momento, o cachorro pulou novamente nele e sua dona correu para pegá-lo, mas secretamente sacou uma arma e apontou para a cabeça de Song-woo, pronta para atirar. Só que ele já havia encontrado a arma na gaveta antes e removido todas as balas. Observando o cachorro e o olhar preocupado da mulher, Song-woo sentiu que estava perto de descobrir a verdade. Quando os subordinados da mulher chegaram, encontraram sua chefe amarrada a uma cadeira. Song-woo havia escapado. Ao sair do leilão, ele não encontrou seu carro. Com os perseguidores se aproximando, teve que fugir em uma motoneta elétrica rosa, que por acaso pertencia a Sarah. Ela então passou a persegui-lo. Song-woo aproveitou a velocidade da motoneta para mudar de caminho e escapar. Depois, foi encontrar seu melhor amigo, Jin-mo, que era tanto advogado quanto um excelente hacker. A partir da coleira do cachorro, Song-woo conseguiu rastrear o vendedor do colar. Como o ladrão estava sendo procurado pela polícia, Song-woo precisava saber a origem do colar o quanto antes, mas o ladrão disse que só contaria depois de escapar. Então Song-woo chamou Jin-mo para dar início à próxima parte do plano. Enquanto isso, Sarah estava do lado de fora, pronta para chamar a polícia. De repente, viu um homem atrás de uma pilastra, aparentemente sendo agredido. Ela correu para ajudar, mas não havia ninguém batendo nele. O homem parecia ter visto um monstro e caiu no chão tendo convulsões. Na verdade, tudo fazia parte da atuação de Jin-mo para dar tempo ao Song-woo e ao ladrão de escaparem. Ele fingiu desmaiar para ganhar mais tempo. Quando Sarah o viu desacordado, começou a esbofeteá-lo até ele recuperar a consciência. Jin-mo então disse algumas palavras aleatórias, levantou-se e saiu correndo, deixando Sarah confusa. Só então ela percebeu que os dois homens que havia capturado já haviam escapado. Usando sua visão aguçada, Sarah os localizou no final do corredor e chamou os seguranças para persegui-los. Logo, todas as saídas foram bloqueadas. Sem escolha, Song-woo e o ladrão fugiram para o telhado, onde havia menos vigilância. Song-woo derrubou o ladrão no chão com um golpe e, diante da dor, o ladrão confessou que o colar havia sido roubado da casa de uma artista. Sarah e os seguranças chegaram ao telhado. Song-woo agarrou a jaqueta do ladrão e ameaçou pular do prédio. Apavorado, o ladrão tirou a jaqueta. Como ele não tinha mais utilidade, Song-woo pulou sozinho. Sarah e os guardas ficaram em choque, mas ao olharem, viram que ele havia caído em segurança dentro de um caminhão de lixo. Depois do trabalho, Sarah encontrou-se com Na-hee para reclamar que a recompensa de 10 milhões de won havia escapado. Um dos ladrões havia fugido e o capitão da segurança levou o crédito por capturar o outro. Enquanto Na-hee a consolava
contemplava, percebeu que seu capacete estava desaparecido. Embora sua amada motoneta tenha sido devolvida, o capacete sumiu. Sarah então lembrou que o homem que fugiu em sua motoneta era o mesmo que pulou do prédio. E agora, o motorista do caminhão de lixo estava usando um capacete. Sarah suspeita que o ladrão esteja dentro daquele caminhão. Sem dizer nada, ela começou a persegui-lo. Com seus olhos afiados, conseguiu ver claramente a placa do veículo e subiu até o ponto mais alto da cidade, de onde tinha uma visão panorâmica. Logo encontrou o veículo e avistou Son-woo, vestido de preto, invadindo uma casa. Ela imediatamente chamou a polícia. Seus olhos estavam fixos em Son-woo e na cama ensanguentada dentro da casa. Son-woo havia invadido a casa da artista de quem o colar foi roubado. Estava claro que um assassinato havia acontecido ali. Justo quando percebeu que algo estava errado e estava prestes a sair, a polícia chegou e o declarou suspeito principal. Felizmente, Son-woo tinha acabado de chegar ao local. Então não havia tempo suficiente para que ele tivesse cometido o crime. E não existiam provas ligando-o ao caso. Ele foi liberado, mas recebeu uma ordem de restrição e foi instruído a cooperar com a investigação a qualquer momento. Após ler os jornais, Sarah descobriu que o homem que ela estava observando era, na verdade, o presidente mais jovem, Son-woo. Agora, Sarah começou a se arrepender de suas ações, preocupada por ter se metido em confusão. No dia seguinte, ela correu para encontrar Na-hee e discutir um plano. Ela se perguntava se deveria informar a polícia que havia identificado o verdadeiro suspeito para inocentar Son-woo. No entanto, Na-hee a aconselhou a ignorar o assunto. Nesse momento, Na-hee recebeu uma ligação da Secretaria de Habitação. O senhorio exigia que ela se mudasse imediatamente, prometendo pagar o dobro da indenização acordada. Depois de insistir várias vezes, Na-hee descobriu que o senhorio morava no segundo andar. Então, Sarah subiu furiosa até o segundo andar para confrontá-lo, e descobriu que o senhorio era ninguém menos que o presidente Son-woo. Ouvindo as batidas agressivas do lado de fora, Son-woo preferiu evitá-la, deixando seu melhor amigo Jin-mo para lidar com a situação sozinho. Assim que Sarah entrou, começou a falar sem parar, dizendo que nem mesmo o senhorio podia violar os direitos de privacidade e que dinheiro não era tudo. Pelo menos, os esforços de Na-hee não podiam ser desperdiçados. Nesse momento, Son-woo apareceu, o que alimentou ainda mais a raiva de Sarah. Ela então o ameaçou, mencionando o incidente no cassino, já que o caso do suspeito ainda não havia sido resolvido. Se descobrissem o disfarce de Son-woo, a situação se tornaria ainda mais complicada. Sarah revelou o que viu na noite do assassinato, uma figura suspeita arrastando uma grande mala, o que poderia ser uma pista crucial para ajudar Son-woo a se livrar da culpa. Eventualmente, os dois chegaram a um acordo. Son-woo concordou em não tomar a loja de volta e Sarah decidiu ajudá-lo a encontrar o verdadeiro assassino e provar sua inocência. Quando Son-woo ouviu que Sarah conseguia enxergar claramente à distância, uma ideia começou a se formar em sua mente. Sarah sabia que ele não acreditaria tão facilmente, então afirmou com convicção que conseguia ver através da parede e viu um homem arrastando uma mala. Son-woo, ainda desconfiado, seguiu Sarah para ver o que ela pretendia. Inesperadamente, ele foi levado a um beco sem saída. Impaciente, Son-woo estava prestes a ir embora, mas Sarah não acreditava que tivesse se enganado. Após observar cuidadosamente a área, ela notou uma câmera a centenas de metros dali. Graças à genialidade de Jin-mo, o hacker, conseguiram acessar as imagens. E de fato, havia uma pessoa com uma grande mala caminhando na direção que Sarah havia descrito. O homem entrou no beco e fugiu pela cidade. Eles ampliaram a imagem da placa para obter mais informações do carro, e Jin-mo rapidamente rastreou os dados do suspeito, fazendo com que Son-woo passasse a ver Sarah com outros olhos. Mas, ao saberem das informações do suspeito, os dois abandonaram Sarah e foram investigar. Sarah não queria ficar para trás. Foi até uma cabine telefônica e ligou para denunciar a pista à polícia, mais especificamente ao seu irmão de consideração, Kwang. Assim que terminou a ligação, Son-woo voltou. Acontece que, por conselho de Jin-mo, ele percebeu que ter a ajuda de Sarah poderia poupar muito tempo. Então voltou atrás e decidiu contratá-la como assistente de detetive. Assim, o trio de detetives foi oficialmente formado. O primeiro passo foi encontrar o gerente da artista assassinada. Como esperado, o gerente reconheceu imediatamente o homem da foto, identificando-o como alguém que vinha perseguindo a artista havia algum tempo. No entanto, ele não sabia nada sobre o colar. Depois, eles encontraram a pessoa que havia trabalhado com a artista por mais tempo. Ele mencionou que o colar provavelmente era um presente do namorado da artista, embora não soubesse sua identidade exata. O que ele sabia era que o casal frequentava uma boate em Gangnam. Com essa pista, Sarah e Son-woo decidiram se vestir de forma incomum e se infiltrar no clube. Son-woo pessoalmente colocou o colar caro no pescoço de Sarah. Eles montaram um plano, e o próximo passo era esperar pelos resultados. Na boate, uma garota que havia irritado um homem rico chamado Taejun estava prestes a ser agredida por ele. Apesar dos apelos dela, o público ao redor permaneceu indiferente, como se assistisse a um espetáculo. Nesse momento, Sarah, do outro lado, não aguentou mais. Caminhou determinada até Taejun e
jogou um balde de gelo sobre sua cabeça, começando a repreendê-lo sem parar. Inesperadamente, Taejun ficou intrigado com a personalidade forte de Sarah. Ela despertou seu desejo de dominá-la. Taejun tentou assediá-la, e quando Sarah tentou sair, ele a impediu. Ela viu o que estava prestes a acontecer e num momento crucial, se agachou. Taejun ficou completamente descontrolado. Sarah saiu correndo, mas esbarrou em um homem. Era Son Woo, em um terno novo. Acontece que Jin-mo havia observado a situação e avisado Son Woo sobre o perigo, mas havia um segurança na porta, e pessoas normais não conseguiam entrar. Son Woo teve que trocar de roupa antes de entrar correndo e tirar Sarah de lá rapidamente. Enquanto saíam, Sarah olhou para Son Woo com carinho, se aproximando aos poucos. Son Woo ficou nervoso, parecendo esperar algo, mas Sarah perguntou o que ele estava pensando. Na verdade, ela havia visto alguém gravando secretamente atrás dela. Com os olhos de Son Woo, ela o abraçou e o informou da descoberta. Mas, após observar por um tempo, Son Woo não viu ninguém suspeito. Vendo o quanto Sarah estava agitada, ele não teve escolha senão contê-la. E então, foi rasgar as roupas do homem mascarado. E de fato, havia uma câmera escondida. O homem tentou fugir, mas foi derrubado por Sarah. Após tirar a máscara, perceberam que era o gerente, e com equipamentos muito profissionais, claramente um criminoso habitual. Sob pressão, ele confessou que havia sido instruído por seu chefe a gravar secretamente um vídeo da artista sem roupas, para chantageá-la e forçá-la a aceitar as exigências da empresa. Dessa vez, a missão era gravar um vídeo escandaloso de Son Woo com a artista para chantageá-lo a assinar contratos. Para obter mais provas, Son Woo usou o celular do gerente para enviar uma mensagem ao chefe, dizendo que havia sido descoberto e que Son Woo estava procurando outros vídeos. Quando o chefe recebeu a mensagem e estava prestes a deletar o vídeo, Son Woo apareceu. Diante dos três, o chefe não teve chance de escapar. Em pânico, tentou engolir o cartão de memória com o vídeo, mas sua garganta era pequena demais e o cartão ficou preso na garganta. Son Woo e Jin-mo começaram a bater em sua garganta para fazê-lo cuspir, mas não funcionou. Para evitar que ele sufocasse, Sarah aplicou uma manobra de primeiros socorros, e ele então cuspiu o cartão junto com uma gosma. Sarah pegou o cartão do chão e o entregou ao Son Woo, que ficou perplexo. Enquanto isso, Kwang encontrou o carro graças às pistas fornecidas por Sarah, e encontrou também outras pistas, incluindo uma arma. Pediram imediatamente um teste de DNA e prenderam o suspeito. Ao mesmo tempo, o trio voltou para casa para revisar o vídeo. Descobriram que a artista usava uma pulseira da Organização de Proteção ao Câncer Infantil. Sarah também notou um chaveiro de árvore de Natal na mochila do perseguidor, confirmando que ele era a pessoa que esteve na casa da artista na noite do assassinato. Porém, mesmo dando zoom, Son Woo e Jin-mo não conseguiam ver esse chaveiro. Sarah não conseguia explicar, então deu uma desculpa de que já estava tarde e precisava ir. Mas Son Woo a chamou de volta e perguntou se ela não havia esquecido algo. Sarah achou que tinha esquecido de agradecê-lo por tê-la salvado antes, mas Son Woo a lembrou de devolver o colar. Envergonhada, Sarah tirou o colar e, ao ver Son Woo guardá-lo com tanto cuidado, pensou consigo mesma que quanto mais rico alguém é, mais mão de vaca parece ser. Quando descobriu que o colar valia 1 bilhão de wons, Sarah ficou em choque. Não conseguia acreditar e instintivamente tocou o pescoço. Ao chegar em casa, Nae perguntou se Sarah tinha roubado roupas de luxo, porque o vestido que ela estava usando custava pelo menos 1 milhão de won, o equivalente a meio ano do salário dela. Nae continuou perguntando se Sarah havia arranjado um trabalho paralelo em algum lugar. Sarah respondeu que o que ela fez naquele dia foi a experiência mais emocionante de sua vida. No dia seguinte, depois que a imagem foi processada, Son Woo finalmente viu o chaveiro de árvore de Natal. Foi então que ele e Jin-mo perceberam que o que Sarah havia dito era verdade e começaram a acreditar que ela talvez tivesse uma visão sobre-humana. Para provar a habilidade de Sarah novamente, Son Woo subiu até o terraço e ligou para ela a chamando. Ele disse que queria lhe dar um presente, mas que ela teria que olhar para o lado do telhado da empresa conglomerada. Quando Sarah tirou os óculos e viu as palavras escritas ali, Son Woo descobriu seu segredo. Para testá-la ainda mais, Son Woo fingiu cair. Sarah pensou que ele realmente havia caído e gritou. A reação dela fez com que Son Woo tivesse certeza de que ela conseguia ver todos os movimentos dele. Se Sarah fosse sua assistente, resolver esse caso seria muito mais fácil. Enquanto Son Woo e Jin-mo discutiam o próximo plano, o alarme disparou de repente. Pela câmera de vigilância, viram o secretário Hung batendo freneticamente na porta. Quando ele estava prestes a usar toda a sua força para dar uma última pancada, Son Woo abriu a porta. Depois que ele se acalmou, Son Woo viu que Hung usava uma pulseira idêntica
boca da artista assassinada. Descobriu-se que essa pulseira representava o amor deles por crianças com câncer. Ao ouvir isso, Song-woo correu para o elevador secreto que levava ao escritório do advogado no porão. Os dois espaços foram projetados para se conectar. Ao mesmo tempo, Jin-mo descobriu que o filho do suspeito também estava na lista de doadores. A conexão entre o suspeito e a artista era essa criança. Justamente quando Song-woo trocava de roupa para ir investigar, ouviu uma confusão no andar de baixo. A loja de Na-hee estava com uma promoção, o que atraiu muitos funcionários da empresa de Song-woo. Se ele descesse agora, com certeza seria reconhecido. Confiante, Jin-mo tentou esvaziar o local. Jogou fora o pão que Na-hee lhe deu e derrubou o boneco inflável que dava boas-vindas aos clientes. Mesmo tentando contornar a situação, não conseguiu e teve que assumir o papel de recepcionista. Por fim, Sarah precisou intervir para salvá-lo, e os dois acabaram criando uma amizade profunda. Ao chegarem ao hospital, viram que a polícia já havia começado a investigar. O oficial era ninguém menos que Kwang, uma figura quase fraternal para Sarah. Então, ela e Song-woo se esconderam em um canto para escutar. A enfermeira contou que o filho do suspeito havia recebido alta e que o suspeito sempre foi visto como uma pessoa gentil e calorosa, mas que tratava seu filho muito mal em segredo. Mesmo após a denúncia à polícia, por o garoto ser muito novo, não pôde escapar do pai. Nesse momento, receberam a notícia de que um mandado de busca havia sido expedido. Então correram até a casa do suspeito. Quando a polícia saiu, Song-woo e Sarah viram na foto do hospital a artista com o menino no colo, o mesmo menino que era filho do suspeito. E essa artista era conhecida por se vingar de qualquer um que causasse problemas a ela, mas permitiu que o suspeito a perseguisse por muito tempo. Isso indicava que havia um segredo entre eles. A polícia descobriu que o suspeito era viciado em drogas e usava o dinheiro destinado ao filho para comprar entorpecentes. Provavelmente, por falta de dinheiro, ele mirou na artista. Os vizinhos também disseram que ele era violento com a família, a ponto de a esposa fugir de casa. Kwang encontrou sangue escondido debaixo de um cobertor, e então entenderam por que a esposa nunca mais voltou. Para obter melhores informações, Sarah foi enviada ao hospital conforme o plano de Jin-mo. Lá, ela e Song-woo foram confundidos com um casal recém-casado pelos pacientes do quarto. Para evitar suspeitas, Song-woo prontamente confirmou que eram recém-casados. A enfermeira anunciou que Sarah precisava fazer um exame. Acompanhada pela senhora idosa do quarto, Song-woo ajudou-a delicadamente a sair. Nesse momento, o celular na cama tocou. Quando Na-hee soube que Sarah havia ido consultar um cardiologista, correu para o hospital. Song-woo aproveitava o tempo para reunir informações, mas na visão da colega de quarto, ele estava sendo infiel. Ele perguntou à enfermeira-chefe se ela havia trabalhado no dia 8 de junho, quando ocorreu o incidente. Ela ficou surpresa, mas confirmou que estava de plantão noturno. Song-woo agradeceu e se retirou, pedindo ao Jin-mo via fone de ouvido para investigar o paradeiro de todas as enfermeiras pediátricas daquela noite. A enfermeira-chefe ouviu tudo. Após o exame, a companheira de quarto puxou Sarah de lado. Disse que, como estavam na mesma situação como mulheres, precisava revelar um segredo. Levou Sarah consigo e começou a falar seriamente. O pai de Huck, um antigo paciente da ala pediátrica, teve um caso com a enfermeira Shim. Quando Sarah começou a conectar os pontos entre a enfermeira Shim e o caso, ouviu um grito de Jin-mo pelo fone. Na-hee realmente tinha ido ao hospital procurá-la. Jin-mo tentou ganhar tempo, mas Na-hee estava tão preocupada que nem prestou atenção nele. Ela sabia que Sarah era do tipo que mesmo com febre de 38 graus Celsius ainda trabalhava. Não havia motivo para uma consulta cardíaca. Ela acusou Song-woo e Jin-mo de terem causado isso. Diante das acusações, Jin-mo perdeu a paciência e tomou o café que havia comprado para ela. Na-hee, sem aguentar mais, virou-se para sair e Jin-mo desmaiou. Enquanto isso, Sarah e Song-woo tentavam ligar para Jin-mo, mas não conseguiam contato. Na-hee então ligou para Sarah e contou que Jin-mo havia sido levado para a emergência. Quando Sarah chegou, Na-hee nem teve tempo de perguntar nada, pois Song-woo a confrontou. Perguntou se Na-hee havia dado leite ao Jin-mo. Ela mentiu dizendo que ele mesmo bebeu tudo. Na-hee se perguntou como poderia saber que Jin-mo era severamente alérgico a leite. Depois perguntou por que Sarah, do nada, teve dor no coração a ponto de ser hospitalizada. Quando confirmou que Sarah estava bem, Na-hee finalmente concordou em ir para casa. Song-woo queria dormir ao chegar, mas foi lembrado pela senhora idosa e teve que disputar espaço com Sarah. No dia seguinte, a mesma senhora abriu as cortinas e se deparou com uma cena chocante. Song-woo dormia na cama reclamando da dureza do colchão, enquanto sua esposa doente, Sarah, dormia na cama dobrável. Revoltada, a idosa o repreendeu. Song-woo acordou Sarah apressadamente e a ajudou a se levantar. O senhor idoso trouxe o café da manhã com expressão de desgosto. Dessa vez, Song-woo foi mais esperto. Aprendeu com os outros, levantou a mesinha e colocou a comida ali. Mas a idosa ainda o criticava. Sarah aproveitou a oportunidade para dar uma lição no marido, que a atormentava o dia inteiro. Então fingiu que seu pulso estava dormente. Como havia previsto, o colega de quarto idoso mandou Song-woo alimentar Sarah. Sem escolha, ele teve que obedecer. Inesperadamente,
Sarah disse que queria comer carne. Song-woo olhou para o lado oposto e continuou a alimentar Sarah com um pedaço de carne bovina. Após algum esforço, ele finalmente conseguiu alimentá-la. Assim que saiu do quarto do hospital, avistou o secretário Hong observando-o. Vendo que ele o seguia de perto, Song-woo ficou tão assustado que virou e saiu correndo. Mas o secretário Hong não o deixaria escapar. Mesmo com dor no pé, continuou perseguindo Song-woo. Quando Song-woo viu Sarah, foi como se tivesse avistado uma salvadora. Ao vê-lo correndo em sua direção, Sarah quase desmaiou de susto. Song-woo rapidamente tampou a boca dela e a puxou para fugir. Por sorte, conseguiram enganar o secretário Hong e escapar. Os três concordaram que a enfermeira Shim, mencionada pela colega de quarto idosa, parecia muito suspeita. Além disso, ela não apareceu para trabalhar na noite do incidente. No entanto, Jin-mo mais tarde descobriu que ela também trabalhava como instrutora de dança latina e coincidentemente tinha aula na mesma noite do incidente, o que era um álibi forte. Sem saber o que fazer a seguir, Sarah notou que uma enfermeira tinha uma caneta com um chaveiro parecido com o que estava na mochila do suspeito. Ao perguntar, descobriram que pertencia à enfermeira-chefe. Song-woo perguntou a uma enfermeira se a enfermeira-chefe havia trabalhado no dia 8 de junho. Ela afirmou que talvez a chefe tenha saído do trabalho 2 horas mais cedo. Ficou claro que ela mentiu, pois teria tempo suficiente para ir até a cena do crime. Foi então que perceberam que estavam investigando a pessoa errada. A verdadeira suspeita era a enfermeira-chefe. Naquele momento, Jin-mo também encontrou a mala que o suspeito havia levado naquela noite no porta-malas do carro da enfermeira-chefe. Ele ainda descobriu os locais que ela visitava com frequência através do sistema de navegação do carro. A enfermeira-chefe também havia trocado de roupa e se preparava para sair do trabalho. Antes de sair, fez uma ligação com muito cuidado. Sarah usou sua supervisão para memorizar o número. Depois que ela saiu, os dois ligaram secretamente para o número. Após ouvir apenas uma frase, os olhos de Song-woo se arregalaram e ele desligou o telefone rapidamente. Nesse momento, a enfermeira-chefe se virou de repente, mas ao vê-los, saiu correndo, dando início a uma perseguição. Infelizmente, como os dois não conheciam bem os caminhos e havia muitos pacientes por perto, perderam a suspeita de vista. Felizmente, a supervisão de Sarah entrou em ação. Mesmo que a enfermeira-chefe tivesse tirado o casaco e colocado um chapéu, não conseguiu escapar da visão de Sarah. Após reportar sua localização para Song-woo, Sarah seguiu a enfermeira-chefe até o almoxarifado. No entanto, assim que entrou, a enfermeira injetou um anestésico nela, fazendo-a desmaiar na hora. Song-woo recebeu a notícia e correu para o local. Ao encontrar o fone caído no chão, percebeu que algo havia acontecido com Sarah. Se aproximou com cuidado e viu a porta do almoxarifado se fechando lentamente. Quando a abriu, encontrou Sarah caída no chão. Quando Song-woo estava prestes a se aproximar, a enfermeira-chefe o atacou com um cano de aço. Song-woo conseguiu contê-la com facilidade, mas inesperadamente foi surpreendido e recebeu uma dose do anestésico. Enquanto isso, Jin-mo, sentado no carro, começou a ficar ansioso. Viu a enfermeira-chefe dirigindo para longe e ficou confuso, sem saber se deveria persegui-la ou resgatar os outros. Quando Song-woo e Sarah recobraram a consciência, perceberam que estavam com braços e pernas amarrados com tubos de soro. Quanto mais se mexiam, mais apertado ficava. Song-woo então teve uma ideia esperta. Como só podiam usar a boca, sugeriu usá-las para soltar os nós. Sarah pensou que fosse para gritar por ajuda, mas Song-woo queria que usassem a boca para desfazer as amarras. Sem opção, Sarah concordou, mas Song-woo não conseguiu lidar com a sensação de cócegas e falhou. Ele ainda culpou Sarah por não conseguir fazer nada. Quando Jin-mo chegou ao local indicado por Sarah, ouviu um som estranho. Abriu a porta com cuidado e ficou chocado com o que viu. Ele então disse, desculpem a intromissão, e fechou a porta, deixando os dois lá quase desmaiando de frustração. Por sorte, Jin-mo estava apenas brincando. Depois que os três escaparam, foram direto ao endereço mais frequentado pela enfermeira-chefe. No caminho, Jin-mo analisou que a enfermeira e o suspeito haviam conspirado para matar a artista por dinheiro. No entanto, Song-woo discordou. Insistia que a artista ainda estava viva, pois havia escutado sua voz naquela ligação. Foi então que um carro branco se aproximou. Song-woo girou o volante bruscamente, quase colidindo com o outro carro. Jin-mo perguntou o que ele estava fazendo, mas Song-woo não respondeu e saiu do carro. Acontece que era o carro da enfermeira-chefe. Song-woo abriu a porta traseira e viu a artista que todos pensavam estar morta sentada lá dentro. Acontece que a artista havia engravidado inesperadamente após se envolver com Ta-jun. Ela estava disposta a desistir de seu futuro brilhante por causa da criança. No entanto, para puni-la, Ta-jun subornou a enfermeira-chefe para dizer a ela que o bebê havia morrido no parto. Por essa razão, ela se voluntariava no hospital sempre que podia ao longo dos últimos anos, cuidando de crianças doentes. Um dia, ela encontrou Han-suk e o sentimento foi tão familiar como se já se conhecessem antes. Nesse momento, a enfermeira-chefe que havia mentido para ela também apareceu. Foi então que ela percebeu que havia sido enganada por 7 anos. Ao ver as marcas deixadas pelo pai adotivo em seu filho, a artista jurou fazê-lo pagar. Como Ta-jun a havia enganado, a ídola entrou escondida na casa dele e pegou o colar Lágrimas da Rainha. Ela pensou que tinha
tinha em mãos a fraqueza de Tajun, mas em apenas 2 dias, o colar foi roubado. A princípio, ela achou que Tajun o havia recuperado, por isso não denunciou a polícia. No entanto, a artista quase foi atingida por um refletor caindo e recebeu uma ameaça de Tajun exigindo a devolução do colar. Foi então que percebeu que outra pessoa o havia roubado. Se Tajun descobrisse isso, sua vida estaria em sério perigo. Assim, com a ajuda da enfermeira-chefe, a artista roubou o carro do pai adotivo de Han-suk, derramou sangue falso em casa e arrastou uma mala para criar uma cena de crime falsa. A artista não queria apenas eliminar Tajun, mas também se vingar do pai adotivo de seu filho. No entanto, Son-woo apareceu naquela casa. Ele reconheceu que a cena do crime havia sido forjada de propósito e percebeu vestígios dos troféus sobre a mesa. A razão pela qual Son-woo investigava o caso era porque queria saber a origem do colar, que estava relacionado à morte de sua mãe 20 anos atrás. Mas a artista pediu que ele a deixasse ir primeiro, prometendo revelar a verdade após a cirurgia do filho. Ela explicou que, se demorassem mais, o avião partiria e perderiam a cirurgia de Han-suk. Ao ver a força e compreensão da criança, Sarah também ficou comovida. Ela puxou Son-woo e o pediu para não fazer mais perguntas. Mas, como o colar de sua mãe havia reaparecido após 20 anos, Son-woo não conseguia desistir. Nesse momento, ouviram um carro. Son-woo abriu a porta e descobriu que haviam fugido. Jin-mo também havia sido sedado. Enquanto esperavam Jin-mo acordar, Son-woo analisou as pinturas na parede. Quando Jin-mo recobrou a consciência, Son-woo pediu que localizasse rapidamente o carro da artista. Eles haviam instalado secretamente um rastreador. Os 3 seguiram a localização até o hospital. A criança parecia muito cansada, mas insistia que estava bem e determinado a embarcar no avião. Quando estavam prestes a partir, o grupo de Son-woo apareceu. A artista, quase em colapso, perguntou se ele precisava ser tão cruel. Son-woo a lembrou de que, se não cumprisse o acordo, ele a encontraria onde quer que fosse. Ele também deixou claro que estava fazendo isso pelo bem de Han-suk. Son-woo mencionou que seu helicóptero privado chegaria ao aeroporto em 1 hora. Han-suk se despediu de Son-woo. Enquanto Sarah e Jin-mo sorriam discretamente, a artista sussurrou uma pista no ouvido de Son-woo. A missão havia sido concluída com sucesso, e Sarah não era mais responsável. Son-woo pediu que ela assinasse um acordo de confidencialidade. Sarah saiu sem olhar para trás. Son-woo e Jin-mo acharam que ela estava zangada, mas na verdade, ela estava desconfortável por ter mal interpretado Son-woo. Ela pensava que ele era um pervertido, mas na verdade, ele estava apenas investigando o caso da mãe. Sarah se lembrou do vestido que usou no bar. Eles haviam combinado que ao fim da missão, o vestido seria dela. No entanto, ao voltar, viu que a porta do carro estava trancada. Ela foi procurar Jin-mo, mas não o encontrou. Ao abrir a porta, entrou diretamente e se deparou com uma parede cheia de livros. Incrédula, ao tocar acidentalmente em um livro, a parede se moveu. Sarah ficou fascinada ao ver um porão cheio de tecnologia. Seus olhos pararam em algumas fotos sobre a mesa. Nesse momento, Son-woo, sem saber que ela estava ali, foi até a sala de estar após se exercitar. Ele viu o vestido sobre a mesa e, curioso, decidiu experimentá-lo, relembrando o momento em que Sarah o usava. De repente, uma risada o interrompeu. Ao ver Sarah, ele ficou sem reação. Sarah teve que sair do esconderijo. Felizmente, Jin-mo chegou a tempo, tirou seu casaco e o deu ao Son-woo, aliviando o clima constrangedor. Depois de se recompor, Son-woo alertou Sarah para não contar aquilo a ninguém. Sarah prometeu que não diria uma palavra e em seguida pegou o vestido e saiu. Jin-mo então disse a Son-woo que agora Sarah sabia todos os seus segredos, inclusive sobre seu corpo. Depois de sair da sala, Sarah se lembrou do dia em que Son-woo lhe deu uma pintura. Ela imediatamente enviou a foto anônima à polícia. Conseguiram identificar o local retratado na pintura e, após escavar, encontraram o corpo de uma mulher enrolado em um pano. Com provas tão claras, o suspeito não pôde negar. Embora o caso da artista não tivesse relação direta, ele havia assassinado sua esposa. Enquanto isso, Sarah não conseguia dormir. A mulher que ela viu no esconderijo de Son-woo nas fotos parecia alguém de sua infância. Parecia que algo ruim havia acontecido com ela, mas Sarah não conseguia se lembrar de mais nada. Na manhã seguinte, Sarah alegremente pegou o dinheiro que conseguiu ao vender o vestido e foi se encontrar com Nae. No entanto, encontrou inesperadamente Kwang, que estava ali para colher novos depoimentos. Aproveitando a oportunidade, Sarah perguntou sobre sua perda de memória. Descobriu que, quando era muito jovem, quase perdeu a vida por causa de seus poderes, o que causou sua amnésia. Contudo, Kwang se recusou a contar mais e repetidamente alertou Sarah para não usar seus poderes e evitar o perigo novamente. Por outro lado, Son-woo estava sozinho no esconderijo refletindo sobre uma coisa. O aviso que a
artista havia sussurrado para ter cuidado com Tajun. Isso o fez lembrar do último encontro na boate, quando Tajun reagiu ao ver o colar de Sarah. Talvez aquele colar realmente estivesse ligado ao Tajun. Depois que Jin-mo terminou de ajudar uma garota do ensino médio, desceu ao esconderijo. Os dois começaram a discutir seus planos, destacando a necessidade de investigar Tajun com cuidado. Jin-mo sugeriu que Sarah seguisse o suspeito. A princípio, Son-woo achou a ideia perigosa e discordou, mas após alguma insistência de Jin-mo, ele finalmente concordou. Naquela noite, Sarah recebeu uma ligação de Son-woo. Ele tentava conter seus sentimentos ao convidá-la para trabalhar no dia seguinte. Sarah ficou radiante, mas tentou parecer calma. Perguntou por que ele havia dito antes que não precisava dela. Son-woo respondeu que agora ela se tornara necessária, mas não ao ponto de não poder viver sem ela. Sarah insistiu, perguntando se ele tinha certeza de que realmente precisava dela. Son-woo, por fim, admitiu que sim, tinha que ser ela. Sarah ficou genuinamente satisfeita e sorriu radiante. No dia seguinte, Jin-mo e Son-woo estavam no escritório, mas Sarah não apareceu. Son-woo ficou incrédulo com o fato de que Sarah teve a ousadia de desligar na cara dele. Jin-mo então verificou sua tela e viu que Sarah havia fugido. Eles desceram rapidamente para perguntar a Na-hee, que informou que uma garota chamada Sua havia ligado para Sarah. Jin-mo imediatamente lembrou que a garota que conheceu no dia anterior também se chamava Sua. Os dois então foram até o orfanato onde Sua morava. Foi nesse momento que Son-woo descobriu que Sarah também havia vindo daquele lugar. Sua trabalhava duro para sustentar os irmãos no orfanato. A diretora mencionou que naquela manhã, Sua havia pegado sua caderneta de poupança e saído. Eles encontraram pílulas estranhas no lixo e viram uma foto de Sua com outra garota, parecendo que o problema estava relacionado a essa amiga. Enquanto isso, Sarah viu Sua em frente à loja de conveniência onde trabalhava. Quando finalmente sentiu alívio por tê-la encontrado, Sua foi levada por alguns bandidos. Sarah ligou imediatamente para a polícia, mas ninguém atendeu. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouviu o som de freios. Era Son-woo, que chegou no momento certo. Ele mandou Sarah entrar no carro e os dois começaram a perseguir o veículo dos bandidos. Mesmo acelerando ao máximo, não conseguiram alcançar. Por sorte, a visão aguçada de Sarah os ajudou a seguir a direção correta. Eles encontraram o carro estacionado em um terreno elevado. Sarah correu para tentar salvar Sua, mas Son-woo a impediu, explicando que havia muitos homens lá dentro, e se entrassem às pressas, todos seriam capturados. Enquanto planejavam, Sua foi levada para uma fábrica abandonada. Acontece que sua melhor amiga estava endividada por causa de drogas, e os bandidos estavam usando Sua como moeda de troca. Ela entregou todo o seu dinheiro e implorou que libertassem a amiga. Mesmo assim, os bandidos se recusaram e ainda queriam ficar com Sua. Eles a olharam com malícia e insinuaram que arranjariam um trabalho para ela ganhar muito dinheiro. Sua os expulsou, ameaçando que seu irmão era policial. Um dos bandidos a esbofeteou e a amarrou. Então, alguém bateu a porta dizendo que era a entrega de comida. Ninguém havia pedido, mas o endereço estava certo. Dois bandidos abriram e encontraram Son-woo disfarçado com um capacete. Ele deu um sinal para Sarah e entrou. Enquanto os bandidos verificavam o conteúdo da sacola que ele trouxe, foram surpreendidos. Antes que pudessem reagir, Son-woo os derrubou e lançou bombas de fumaça, confundindo os outros. Com movimentos rápidos, derrotou todo o grupo. Enquanto isso, Sarah entrou pela porta dos fundos para resgatar Sua. Quando chegou à cama onde a garota estava, um bandido a surpreendeu, tomou Sua como refém e colocou uma faca em seu pescoço. Son-woo, sem opção, se rendeu. Ambos foram amarrados. Os bandidos achavam que ninguém se importaria com uma órfã como Sua, mas estavam enganados. Son-woo os avisou para libertá-lo antes que as coisas piorassem e zombou deles, dizendo que sequestrar uma criança não era coragem. Irritado, o bandido o socou no estômago. Son-woo riu com raiva. Nunca imaginou que um presidente como ele seria espancado por bandidos. Antes de ser atingido novamente, o alarme soou. A porta se abriu lentamente, revelando Jin-mo com um uniforme de combate e uma submetralhadora. Os bandidos entraram em pânico e tentaram fugir, levando as duas meninas. Jin-mo mandou todos pararem, mas quando olhou novamente, só viu Sarah e Son-woo. Os bandidos fugiram. Quando os três saíram correndo, o carro preto já havia partido. Um dos bandidos tinha pegado a chave de Jin-mo. Sarah, desesperada ao ver sua irmã sendo levada, correu atrás. Son-woo também correu, temendo que algo acontecesse com ela, e acabaram deixando Jin-mo para trás. Sarah subiu a montanha e usou sua visão especial para localizar o carro, mas o uso intenso da habilidade a deixou com forte dor de cabeça. Ainda assim, ela persistiu e conseguiu ver a placa do carro. Antes de desmaiar, Son-woo a abraçou para protegê-la e segurou sua cabeça com cuidado. Sarah olhou para o rosto dele e se lembrou da noite do passado, antes de apagar. Depois de encontrar Sua e sua amiga, que haviam sido brutalmente torturadas, os criminosos foram entregues à justiça. Sarah ficou deitada no hospital, sem conseguir dormir, relembrando as imagens. Agora que Sua estava segura, era hora de investigar a origem do colar da mãe de Son-woo. Na noite em
em que ela foi assassinada, usava aquele colar, que desapareceu misteriosamente e ressurgiu 20 anos depois. Acreditavam que, seguindo as pistas, encontrariam o assassino. No dia seguinte, Sarah foi trabalhar formalmente como secretária de Ta-Jun, conforme combinado por Song-woo. Ele suspeitava de Ta-Jun, pois o colar havia sido roubado do cofre dele, e Ta-Jun estava procurando quem o usava. O lugar mais perigoso poderia ser o mais seguro. Além disso, Ta-Jun estava tão bêbado que provavelmente não reconheceria Sarah. Quando Sarah encontrou o local ideal para instalar a câmera, Ta-Jun entrou. Ela se apresentou como nova secretária e pediu licença para sair, mas ele a chamou de volta. Ela pensou que havia sido descoberta, mas ele apenas mandou guardar o pano de limpeza. Ela rapidamente obedeceu e saiu. Missão cumprida sem falhas. Logo depois, um telefonema chegou para Ta-Jun. Sarah atendeu e conectou a ligação para o interior. Ao se gabar mentalmente de ser uma secretária nata, Ta-Jun saiu furioso, a repreendendo por sempre transferir chamadas. Ela ficou confusa e nervosa. Ele então mandou que preparasse os materiais da reunião. Son-woo observava Sarah trabalhando com afinco, perdido em pensamentos. Durante a reunião, Ta-Jun usou óculos escuros para esconder que cochilava. Quando o presidente entrou, todos se levantaram para cumprimentá-lo, menos Ta-Jun, que dormia. Sarah o cutucou discretamente para acordá-lo e usou canetas coloridas para anotar o conteúdo. Ta-Jun leu as anotações e começou a falar sério, sem perceber que todos o achavam um tolo. Sarah então trocou seus documentos por outros, e Ta-Jun ficou furioso pela falta de preparação. O secretário Kim interveio para salvar Sarah. Son-woo então repreendeu Ta-Jun por ser o presidente da reunião e não entender o conteúdo, além de descontar sua frustração em sua subordinada. Ta-Jun se sentiu humilhado na frente de todos e imediatamente decidiu demitir Sarah. No entanto, o secretário Kim se opôs à decisão, o que fez Son-woo perceber que Ta-Jun realmente o ouvia. Curioso sobre o motivo, ele ligou para Jin-moo para instalar um rastreador no carro de Ta-Jun. Naquela noite, Son-woo seguiu Ta-Jun até um bar de luxo. Ele subornou um garçom para colocar um dispositivo de escuta debaixo de uma fruteira. Ouviu Ta-Jun exigindo tirar uma foto com amigos, e Sarah estava nessa foto. Embora não estivesse muito nítida, foi o suficiente para despertar a suspeita de Ta-Jun. Son-woo queria ir embora primeiro, mas uma mulher bloqueou seu caminho. Quando tentava se livrar dela, acabou sendo visto por Ta-Jun, que ficou extremamente desconfiado de estar sendo seguido. Son-woo disse para ele não pensar demais e se sentou como se estivesse esperando alguém. Inesperadamente, Ta-Jun também se sentou, curioso para ver até onde iriam as mentiras de Son-woo. Sem escolha, Son-woo ligou para o secretário Hong, mas ficou surpreso quando a voz de Hong surgiu por trás. Ambos se viraram e viram o secretário Hong liderando um grupo de funcionários para um jantar. Ele acenava animadamente. Son-woo rapidamente acenou de volta, fingindo estar ali por um motivo legítimo. Ta-Jun ficou confuso, sem acreditar que Son-woo realmente tinha planos com a equipe. Os funcionários ficaram animados. Nunca imaginaram ser convidados para jantar com o presidente e o diretor da empresa. Uma das secretárias até se empolgou ao ver o secretário Kim. Assim que se sentaram, Son-woo mandou uma mensagem para Sarah pedindo que saísse dali rapidamente. No entanto, Ta-Jun não deixou. Ele a puxou para perto e insistiu que ficasse. Sem opção, Sarah teve que acompanhar o grupo, tomando drink após drink. Já bêbada, a secretária começou a abrir o coração e contar tudo o que sentia. No dia seguinte, depois do expediente, Ta-Jun foi apelidado de o maluco pelos funcionários. Parece que seu estilo habitual realmente fazia as pessoas o odiarem. Alguém até se declarou apaixonadamente para o secretário Kim, que permaneceu em silêncio, com uma expressão de nojo. Quando Sarah se encontrou em uma situação difícil, o secretário Kim interveio para resgatá-la. Apesar de desafiador, esse jantar não foi perigoso para Sarah. Quando ela se preocupava com como pagaria o táxi, o secretário Kim se ofereceu gentilmente para levá-la para casa. Son-woo estava esperando na beira da estrada, tão enciumado que ficou sem palavras. Só respirou aliviado quando viu Sarah recusar. No entanto, por orgulho, não a chamou para ir com ele. Ao vê-la cambaleando, Son-woo se convenceu de que ela conseguiria sozinha e acelerou para ir embora. Mas após dirigir uma curta distância, percebeu que Sarah havia sumido. Saiu do carro ansioso e a procurou, dizendo a si mesmo que era apenas porque ela era sua funcionária. Viu Sarah sentada no ponto de ônibus sem se mover e sentiu que havia se preocupado demais. Porém, nesse momento, Sarah se sentiu enjoada. Son-woo tentou segurá-la, mas ela conseguiu engolir de volta. Sem opção, ele a carregou nas costas. Enquanto isso, Jin-moo também não estava parado. Ele foi para a pista de dança com movimentos únicos, dançando com Na-hee. Do outro lado, Son-woo finalmente conseguiu levar Sarah para casa. Estava tão exausto que mal conseguia deitar, mas Sarah de repente se sentou e acariciou o rosto dele. Estava tão bêbada que o confundiu com Na-hee. Murmurou que era estranho como hoje Na-hee parecia com Son-woo. Ele ficou entre irritado e divertido, mas mesmo assim, cobriu Sarah com um cobertor e saiu tranquilo. Inesperadamente, houve uma batida na porta. Sarah se levantou instintivamente para atender, mas Son-woo a segurou. Os dois acabaram caindo na cama juntos. Na manhã seguinte,
Jin-Mo acordou em uma cama estranha e imediatamente percebeu que não estava usando roupas. Lembrou que após dançar na boate na noite anterior, tinha ido beber com sua bela vizinha Na-hee. Então ouviu a descarga do banheiro. Na-hee saiu e viu Jin-Mo em um estado embaraçoso. Ele se lembrou de tudo. Depois de se embriagarem, dormiram juntos. Na-hee fingiu estar calma. Disse que precisava voltar para a loja e saiu. Mas assim que cruzou a porta, não conseguiu mais fingir. Estava cheia de arrependimento. Depois de trocar de roupa, Jin-Mo tentou sair discretamente, mas Na-hee o pegou no flagra. Ele, envergonhado, disse que só estava indo correr. Sentiu que precisava explicar o que aconteceu na noite anterior, mas nesse momento um homem entrou pedindo pão. Jin-Mo aproveitou para sair discretamente, em pânico e sem saber o que fazer. Naquela noite, ao voltar, viu o mesmo homem causando confusão com Na-hee. O homem alegava ter engolido um fio de aço que estava num dos bolos de Na-hee e exigia compensação. Porém, isso era impossível. A padaria não usava nada do tipo. Ainda assim, ele insistia e ameaçava processar se não fosse pago. Nesse momento, Jin-Mo avançou com confiança, entregou seu cartão de visita e se apresentou como advogado pessoal de Na-hee. Em seguida, perguntou ao homem onde ele havia se ferido. O homem disse que o fio de aço tinha cortado sua boca. Jin-Mo calmamente apontou que espalhar informações falsas para intimidar os outros poderia resultar em uma multa de não menos que 15 milhões de won ou prisão de no mínimo 5 anos. Ao ouvir isso, o homem imediatamente ficou apavorado e disse que tentaria passar uma pomada e talvez nem precisasse voltar, caso sarasse. Na-hee sempre foi forte, mas naquele momento sentiu uma inesperada sensação de segurança em Jin-Mo. Naquela noite, os três iniciaram uma investigação sobre Ta-jun. A missão era encontrar o contato dele e destruir a parceria entre eles. Sara se aproximou propositalmente de Ta-jun, até mesmo pisando forte no pé de Song-woo, para tornar tudo mais crível e ganhar a confiança de Ta-jun. Ela usou sua habilidade de supervisão para descobrir a senha do telefone dele. Enquanto Ta-jun se divertia vendo Song-woo ser maltratado por sua secretária, ele ficou tão satisfeito que convidou Sara para almoçar. Durante o almoço, Sara propositalmente bagunçou a comida com os hashes, fazendo o óleo espirrar em Ta-jun. Ela rapidamente pediu desculpas e ofereceu-se para buscar uma camisa reserva no carro. Ao abrir o carro, viu o pé de alguém pisando forte no chão. Sara puxou Song-woo de lado, que então entregou a ela um USB para copiar os dados do telefone de Ta-jun. Caso contrário, ele pisaria no pé dela como vingança pelo ocorrido mais cedo. Sara apenas resmungou alguns xingamentos sobre Song-woo. Quando voltou, viu o celular de Ta-jun sobre a mesa, enquanto ele ainda estava no banheiro trocando a camisa. Aproveitando a oportunidade, ela conectou o cabo tipo USB sem hesitar e digitou a senha que havia memorizado naquela manhã usando sua habilidade. Song-woo e Jin-Mo já estavam preparados e começaram imediatamente o processo de cópia dos dados. Com o tempo passando, a tensão aumentava, especialmente para Sara, que temia ser pega por Ta-jun. Sua ansiedade fazia com que olhasse para a porta sem parar. Então, Song-woo avisou que Ta-jun estava saindo do banheiro. Rapidamente, Sara cobriu o celular com uma caixa, ganhando mais tempo até que a cópia fosse concluída. Quando ouviu que o processo havia terminado, ela levantou a caixa casualmente, desconectou o cabo e voltou ao seu lugar com naturalidade, suspirando aliviada. Ta-jun comentou que sentia como se já tivesse visto Sara antes. Ela respondeu com calma, dizendo que uma pessoa como ela nunca teria cruzado o caminho de alguém como ele, e brincou dizendo que tinha um rosto genérico. Assim, conseguiu enganá-lo mais uma vez. Enquanto isso, Jin-Mo analisava os dados e descobriu uma mensagem revelando que Ta-jun havia marcado um encontro com alguém chamado Sunday, no quarto Chongrong. No entanto, o número usado era internacional, o que impedia o rastreamento. Ao perceber que o horário da reunião estava se aproximando, Ta-jun pediu que Sara fosse embora. Nesse meio tempo, Jin-Mo descobriu a identidade de Sunday. Ele era Chison, um dos mais bem vistos gênios do setor de P&D recentemente. Independentemente dos planos de Ta-jun, eles precisavam impedir esse encontro. Sara, Jin-Mo e Song-woo se disfarçaram como clientes chineses e entraram no restaurante para executar o plano. Song-woo fingiu ser Ta-jun e foi ao encontro de Chison, enquanto Sara se passou por recepcionista e levou o verdadeiro Chison para uma sala falsa. Já na sala verdadeira, Ta-jun se sentou com Jin-Mo, que se passou por um falso Chison. Jin-Mo mostrou um cartão de visita dizendo ser de uma unidade de vigilância da Corporação H e mentiu que Chison estava sob investigação por contatos secretos com a China. Enquanto isso, o verdadeiro Chison olhava confuso para Song-woo e perguntou onde estava Ta-jun. Song-woo usou o mesmo argumento, dizendo que Ta-jun também estava sob investigação. Chison, com medo de ser exposto, respondeu de forma vaga e tentou fugir, mas Song-woo o impediu, dizendo que dali em diante ele estava proibido de entrar em contato com Ta-jun. Também o advertiu para não contar nada a ele. Chison concordou rapidamente e Song-woo prometeu que não deixaria nada de ruim acontecer, mas se aquilo fosse exposto, poderia prejudicar a reputação da empresa. Após completarem a missão com sucesso, os três estavam eufóricos, sem saber que o secretário Kim havia fotografado
fotografado tudo secretamente. Na próxima cena, Sarah recebe uma missão mais difícil: sabotar o encontro às cegas do presidente Song-woo. A ideia era afastar uma mulher rica e bonita. Diante de Yin, eles fingiram ser um casal e agiram de forma carinhosa. Sarah até pediu para Song-woo alimentá-la com um pedaço de bolo. Depois de alimentar Sarah, ele comeu o pedaço restante, o que fez Yin explodir de raiva e sair da mesa furiosa. Assim que Yin foi embora, eles soltaram as mãos, mas Sarah viu o secretário Hong por perto. Rápido no improviso, Song-woo declarou que Sarah era sua namorada, para que parassem de pressioná-lo a irem em encontros arranjados. Ele colocou um par de óculos nela e a levou para o andar superior, recompensando-a com seu prato favorito: bolinhos de arroz picantes. Song-woo nunca havia comido isso antes e ficou curioso para saber o motivo de Sarah devorá-los com tanta vontade. Sarah, brincando, levou um pedaço à boca dele, mas no último segundo virou os hashis e comeu ela mesma. Depois da refeição, Sarah adormeceu, deixando Song-woo sem saber o que fazer. Em determinado momento, ela quase caiu do sofá, forçando Song-woo a colocá-la em sua cama grande e ele mesmo dormir no sofá com apenas um travesseiro. Na manhã seguinte, Song-woo acordou assustado com uma ligação e percebeu que estava deitado na cama e não no sofá. Sarah, meio grogue, esticou a mão para pegar o celular e então sentiu um braço ao lado. Ao abrir os olhos, viu que estava aninhada nos braços de Song-woo. Assustada, gritou e pulou da cama. Só se acalmou quando viu que ainda estava vestida e Song-woo garantiu que nada havia acontecido. Sarah então viu que estava quase atrasada para o trabalho. Song-woo a tranquilizou, dizendo que a levaria por um caminho secreto. Após se vestirem, entraram numa sala subterrânea secreta. A tensão da noite anterior ainda pairava no ar. A passagem os levou diretamente ao escritório do presidente. Assim que Sarah saiu, Song-woo se virou e deu de cara com o secretário Hong. Hong perguntou se Song-woo havia saído com uma mulher na noite anterior. Ele não negou. Hong explicou que havia aparecido um post estranho na rede interna do escritório do presidente, mas agora não conseguiam encontrar o gerente Kang. Ele não atendia o telefone. Song-woo verificou as câmeras de segurança e viu que Kang havia entrado no prédio naquela manhã e não tinha saído mais, indicando que ainda estava lá dentro. Enquanto isso, Taejun começou a desconfiar da identidade de Sarah. Ele sentia que já a tinha visto antes. Após comparar algumas fotos, finalmente percebeu que Sarah era a mulher que havia jogado água nele. Determinado a capturá-la, correu até a empresa, mas quando chegou ao local, Sarah já havia desaparecido. Taejun se virou e tentou bloquear um funcionário da limpeza, sem saber que na verdade era Song-woo disfarçado. Sabendo que Taejun havia descoberto a identidade de Sarah, Song-woo agiu rapidamente. Após entrar no banheiro, Song-woo tirou Sarah de lá, e ela reclamou que se esconder no compartimento de armazenamento tinha um cheiro estranho que dificultava a respiração. Song-woo comentou que, embora o cheiro fosse celestial quando se comia, era como um inferno quando se respirava. Olhando para baixo, Sarah avistou um caminhão cheio de duriões. Song-woo rapidamente pegou 2 uniformes de funcionários da limpeza e disse a Sarah para vestir um. Em seguida, eles precisavam encontrar o gerente Kang desaparecido. Depois de trocarem de roupa, os dois empurraram o carrinho para fora, mas foram abordados pelo chefe da equipe de limpeza, que perguntou de onde estavam vindo. Felizmente, Sarah pensou rápido e disse que estavam ali para cobrir o Sr. Jung e que Song-woo era o novo funcionário. No entanto, o chefe da equipe os impediu de usar o elevador, informando que outros funcionários não gostavam que a equipe de limpeza o utilizasse por causa do mau cheiro. Song-woo teve que carregar o carrinho de lixo escada acima, enquanto amaldiçoava o superior da empresa. Ironicamente, ele mesmo, por estar tão ocupado bancando o detetive que havia negligenciado as atividades da companhia. Eventualmente, chegaram ao 12º andar. Usando suas identidades falsas como faxineiros, começaram a procurar discretamente pistas na mesa do gerente Kang. Song-woo encontrou um projeto que Kang havia impresso alguns dias antes, mas que tinha sido escrito por uma funcionária chamada Ji-hwan. O documento original não tinha a assinatura dele. Song-woo pegou o celular e tirou uma foto como evidência. Em seguida, fingiu esvaziar o lixo, enquanto conectava um pendrive ao computador para que Jin-mo copiasse os dados. Enquanto isso, Sarah notou uma funcionária chamada Lee Yan segurando um panfleto sobre terapia do sono. Song-woo também encontrou a caneta quebrada do gerente Kang no lixo. Quando estava prestes a juntar as peças, Sarah o alertou que a secretária de Taejun estava por perto. Com medo de serem reconhecidos, os dois rapidamente empurraram o carrinho e saíram correndo. Foram até a sala de reuniões para compartilhar as informações que tinham. Sarah usou sua supervisão e descobriu um pó estranho na xícara de café, sugerindo que alguém provavelmente colocou um sedativo e sequestrou o gerente Kang. Song-woo imediatamente ficou ansioso e perguntou a Sarah se ela havia usado seus poderes novamente, insistindo em saber se ela se sentia bem. Sarah rapidamente desviou do assunto, mencionando que notou que Lee Yan dormia mal e se perguntou se o pó poderia ser um remédio para dormir. Naquele momento, Jin-mo também fez uma descoberta. A maioria dos documentos no computador havia sido escrita por Jae-hwan, mas quando foram entregues, o gerente Kang os
os havia assinado como se fossem dele. Parecia que Ji-Huan tinha se dedicado muito à empresa. Então por que a caneta quebrada de Kang estava no lixo de Li Yan? Sarah suspeitou que as duas mulheres estavam conspirando para cometer um crime. Sun-woo alertou que não podiam tirar conclusões precipitadas e que precisavam confirmar mais detalhes. Enquanto os três riam e conversavam, o chefe da equipe de limpeza se aproximou. Sarah sinalizou para Sun-woo voltar ao trabalho. Sun-woo, distraído, apenas ficou parado. Quando viu o chefe, entrou em pânico e fingiu estar ocupado, mas o chefe apenas disse com calma que eles deveriam limpar o banheiro masculino. Sun-woo ficou pasmo e Sarah aceitou alegremente. Sem aguentar mais, Sun-woo tentou sair, mas Sarah o puxou de volta. Nesse momento, um homem calmo saiu da sala e Sun-woo quase desabou ao abrir a porta, pois sentiu novamente aquele medo que o assombrava desde que Sarah se escondeu no lixo. Ta-jun ainda estava procurando implacavelmente por ela. De repente, uma cena chamou sua atenção. Ao ampliar a imagem, era Sarah disfarçada de faxineira. Enquanto isso, Sarah ouvia algumas funcionárias conversando na sala de descanso. Descobriu que o gerente Kang frequentemente causava problemas para as funcionárias e as humilhava com aquela caneta. Finalmente, Sarah entendeu o motivo de Li Yan. Quando estava prestes a relatar suas descobertas para Sun-woo, Ta-jun apareceu e tentou capturá-la. Sarah correu, mas Ta-jun a perseguiu e se recusava a deixá-la ir. Sun-woo disse para ela correr para o banheiro feminino. Inesperadamente, Ta-jun agiu como um pervertido e teve a audácia de invadir o banheiro das mulheres. Sarah estava prestes a fechar a porta quando ele a bloqueou. Por sorte, Sun-woo chegou a tempo e deu um soco que deixou Ta-jun inconsciente. Sarah, preocupada, perguntou se bater nele daquele jeito poderia matá-lo, mas Sun-woo disse que foi apenas um toque gentil. Depois disso, trancaram Ta-jun no banheiro. Ao saírem, encontraram o secretário pessoal de Sun-woo, o secretário Hong, que estava com uma expressão magoada, dizendo que cuidava para que as mãos do presidente nunca tocassem poeira, e agora ele estava limpando? Sun-woo rapidamente mudou de assunto e perguntou se havia alguma reclamação recente contra o gerente Kang. Hong respondeu que não, mas mencionou que 2 meses atrás, o gerente Kang havia solicitado uma investigação contra a chefe de departamento Hajin, que havia se demitido recentemente. Enquanto Hong ainda reclamava do cheiro de suor de Sun-woo, ele rapidamente lhe deu a tarefa de cuidar do carrinho de lixo. Depois disso, Sun-woo saiu com Sarah como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Ta-jun finalmente escapou do banheiro feminino, mas recebeu más notícias do secretário Kim. O presidente Sun-woo havia realmente encontrado o gerente Kang, que acusou Ta-jun. Descobriu-se que Sun-woo e Sarah investigaram todo o processo do desaparecimento em uma sala secreta. A chefe de departamento Hajin, que havia se demitido 2 meses antes, havia colocado pílulas para dormir no café de todos, depois colocou o gerente Kang em uma caixa e o transportou para aquele local. Provavelmente, Kang ainda estava dormindo profundamente na caixa. Foi também graças ao relato do chefe da equipe de limpeza que Sun-woo descobriu tudo. Na noite anterior, quando o gerente Jung estava ajudando a mover o painel, ele se feriu. A chefe Hajin aproveitou a oportunidade para empurrar o carrinho de limpeza e depois se escondeu no compartimento de armazenamento para tentar divulgar informações internas. A TV também tinha sido movida para lá por ela. Mais tarde, confessou todas as suas ações, afirmando que agiu sozinha e que ninguém mais estava envolvido. Ela havia sido forçada a se demitir por falsas acusações feitas pelo gerente Kang. Por isso, sentia ódio por ele. Isso tudo começou quando ela ouviu, por acaso, uma ligação entre Kang e Ta-jun. Após ouvir acidentalmente uma ligação entre o gerente Kang e Ta-jun, a chefe de departamento Hajin descobriu que o gerente Kang possuía informações sobre a corrupção de Ta-jun. Isso a motivou a eliminar ambos, usando a identidade do gerente Kang para postar uma denúncia interna. Essa ação não apenas criaria um rompimento entre eles, como também puniria os dois culpados. Então, à 1 da manhã, Hajin postou o artigo para ajudar Ji-hun e Li-jan a evitarem suspeitas. Como ex-chefe de departamento, ela havia testemunhado o gerente Kang se apropriar do trabalho de Ji-hun e, além disso, insultar e assediar frequentemente Li-jan. No entanto, ela não teve coragem de defendê-las, o que a deixou com um sentimento de culpa. Sun-woo então convocou as duas vítimas, Ji-hun e Li-jan, e pediu desculpas solenemente, prometendo buscar justiça por elas. Em seguida, Hajin levou todos até onde o gerente Kang ainda estava, dentro da caixa de papelão. Após se espreguiçar confortavelmente, ele viu Sun-woo à sua frente e tentou levantar rapidamente para cumprimentá-lo, mas bateu a cabeça na tábua de madeira. Sun-woo perguntou diretamente sobre provas da corrupção de Ta-jun. Depois, Ta-jun encontrou Sarah e tentou interrogá-la, mas felizmente Sun-woo chegou a tempo e o chamou para longe, permitindo que Sarah escapasse. Sun-woo revelou que Sarah era sua protegida e perguntou ao Ta-jun como ele havia conseguido aquele colar. Ta-jun, confuso, disse que não sabia desde quando o possuía. Naquele momento, Sun-woo percebeu que o dono do colar não era Ta-jun, mas o pai dele, o vice-presidente, o que significava que o colar havia pertencido à sua falecida mãe.
Dessa vez, o gerente Kang foi levado pela polícia, e o secretário Kim voltou para informar ao pai de Ta-jun que as atividades corruptas do filho haviam sido descobertas por Song-woo. Furioso ao ouvir isso, o pai de Ta-jun exigiu que o secretário Kim ligasse imediatamente. Sabendo que Song-woo estava investigando o colar, o vice-presidente contratou uma gangue para sequestrá-lo, oferecendo uma recompensa altíssima de 500 milhões por sua vida. Enquanto isso, Sarah, feliz pela vitória, levou Song-woo para comer churrasco de barriga de porco. Enquanto comiam e bebiam, o relacionamento dos dois se estreitou. No caminho de volta, suas mãos se tocaram acidentalmente, causando uma mudança emocional. Nesse momento, Song-woo notou alguns homens vestidos de preto bloqueando o caminho e percebeu de imediato que não eram pessoas boas. Ele pediu para Sarah ir embora, o que quebrou a atmosfera romântica entre eles. Ao se virar, Sarah também percebeu o perigo. Sabendo que, embora Song-woo fosse habilidoso, derrotar 4 homens armados seria difícil, Sarah usou sua visão sobre-humana e viu que Song-woo estava gravemente ferido e sendo arrastado até um veículo. Ela o seguiu e, ao mesmo tempo, informou Jin-mo sobre a localização para que ele pudesse ajudar. Sarah subiu em um barril e espiou pela janela, vendo Song-woo amarrado. O líder dos sequestradores estava falando com a pessoa por trás do plano. Quando Ta-jun soube que haviam ferido gravemente Song-woo, percebeu que a situação estava saindo do controle. Seu pai então pegou o telefone e disse aos bandidos apenas para dar uma lição em Song-woo, não para matá-lo. Mas o líder da gangue entendeu errado e mandou colocá-lo em um aquário. Song-woo, desesperado, perguntou quanto haviam pago por sua vida. O líder mostrou 5 dedos, 500 milhões. Song-woo riu, indignado, por valer tão pouco. Então prometeu pagar 5 bilhões se o deixassem viver. No momento em que estavam prestes a tirá-lo do aquário, uma explosão soou. Jin-mo fez uma entrada dramática com 2 garotas. Os bandidos empurraram Song-woo de volta na água e selaram o tanque. Jin-mo lutou como um mestre de artes marciais, enquanto as garotas usaram bombas de fumaça, arcos e pistolas de água. No meio da confusão, quase se esqueceram que precisavam salvar Song-woo. Por sorte, Jin-mo notou a tempo, abriu o tanque e o puxou para fora. Sarah correu para ajudar a levá-lo embora, enquanto Jin-mo e Na-hee abriram caminho. Mesmo ferido, Song-woo usou suas últimas forças para enfrentar os bandidos e pediu que Sarah fugisse, avisando que se ela ficasse, ambos seriam capturados. Ele atraiu os inimigos até a beira de um penhasco e caiu, desaparecendo. Quando o líder da gangue ia procurar seu corpo, uma sirene tocou, forçando-os a fugir. Após uma noite de buscas com a polícia, nada foi encontrado. No dia seguinte, a TV anunciou que o presidente da Unkang Corporation, Son-woo, estava desaparecido. Sarah, lembrando-se de quando ele a protegeu, decidiu não ficar parada. Voltou à floresta onde ele havia sumido e usou sua visão especial para procurar pistas. Viu uma marca de mão vermelha em uma árvore, mas logo os bandidos reapareceram. Quando não sabia o que fazer, uma mão cobriu sua boca. Era Song-woo, ainda vivo. Naquela noite, enquanto se segurava no penhasco, Song-woo viu o secretário Kim e deduziu que o mandante era o vice-presidente. Decidiu mudar seus planos e se esconder para observar os próximos passos deles. Ele levou Sarah para a vila onde sua mãe viveu antes de morrer. Vendo-o ferido, Sarah cuidou dele e os dois se aproximaram emocionalmente. Sarah então notou uma foto da mãe de Song-woo que havia sido voluntária em um orfanato, o mesmo onde Sarah viveu na infância. Ela contou que a mãe de Song-woo era a tia querida que sempre a apoiou, quando todos a chamavam de monstro por sua visão especial. Desde então, Sarah decidiu que queria ser alguém especial. Para começar de novo, Sarah levou Song-woo para experimentar várias comidas e até comprou uma camisa barata para ele. Ambos usaram camisas floridas e óculos escuros, e até um fotógrafo idoso tirou fotos deles. Quando Sarah foi impedi-lo de tirar mais, Song-woo descobriu fotos antigas. Nelas, o vice-presidente estava no local há 20 anos e com o colar da mãe dele, o que indicava que ele poderia ter sido o assassino. Para encontrar provas, precisavam localizar a pessoa na foto. Enquanto isso, Sarah teve outro pesadelo com o monstro de olhos verdes. Song-woo correu para confortá-la, e ela adormeceu com a cabeça em seu colo. No dia seguinte, Sarah acordou com ele ainda na mesma posição, sentindo que algo estava mudando entre eles. Então, Song-woo recebeu uma mensagem de Jin-mo. A empresa convocou uma reunião de emergência dos acionistas. Ta-jun e seu pai achavam que Song-woo estava morto e queriam assumir o comando. Mas no momento do voto, a porta se abriu lentamente. Song-woo, elegante de terno branco, entrou com sua secretária. Todos ficaram chocados. O sonho do vice-presidente chegava ao fim. Song-woo não deixaria os conspiradores impunes. O vice-presidente tentou culpar o filho, e Ta-jun, desesperado, gritou que foi a armação do secretário Kim. O vice-presidente, em dúvida, foi até a casa do secretário e encontrou provas das atividades ilegais de Ta-jun, drogas e desvio de fundos públicos. Ao ver as fotos ao lado da cama, o vice-presidente se assustou e foi embora. O secretário Kim, atento, encontrou fios de cabelo estranhos nos lençóis e descobriu por meio do motorista que o vice-presidente esteve lá. Ele abriu a cortina e revelou várias fotos comprometedoras. Enquanto isso, Song-woo e Sarah, depois de tudo o que passaram, finalmente
finalmente tiveram coragem de expressar seus sentimentos um pelo outro. No dia seguinte, o secretário Hong entregou ao Song-woo um documento. Após investigar registros de emprego de 20 anos atrás, Song-woo descobriu que o homem visto com o vice-presidente na foto era seu antigo motorista. Agora, esse homem vivia naquela vila. Embora ainda não tivessem localizado o motorista, encontraram uma professora desesperada à procura de uma aluna. Sarah usou entusiasticamente seu superpoder e acabou encontrando a criança escondida em um buraco de areia à beira da estrada. Acontece que a mãe da menina havia falecido recentemente, e a garotinha só queria encontrar sua mãe daquele jeito. Sarah confortou-a gentilmente e a abraçou com carinho. Após um dia de buscas, finalmente encontraram o antigo motorista do vice-presidente. Son-woo mostrou-lhe a foto e perguntou sobre os acontecimentos daquela época, mas o motorista disse que tinha Alzheimer e não conseguia se lembrar de nada. Após dizer isso, mandou os dois embora. Inesperadamente, a garotinha que Sarah havia abraçado correu até eles. Ela era a neta que o motorista mais amava, até mais que a própria vida. Ao perceber que aquelas duas pessoas eram seus benfeitores, o motorista revelou que ele e o vice-presidente haviam ido juntos ao orfanato porque o vice-presidente, de repente, decidiu apadrinhar uma criança chamada Nam-gil e enviá-la ao exterior. Son-woo mostrou ao motorista uma foto de sua mãe com as crianças do orfanato para confirmar. O motorista olhou e reconheceu Nam-gil. Mas por que o vice-presidente apadrinharia de repente uma criança que nunca havia conhecido? Jin-mo usou suas habilidades de hacker para investigar tudo sobre Nam-gil, mas não havia registros de seu retorno ao país, como se ele tivesse desaparecido do mundo. Son-woo e Sarah decidiram investigar começando pelo orfanato. Ao retornar ao orfanato, onde havia vivido por muitos anos, Sarah sentiu uma forte sensação de familiaridade. No entanto, a antiga diretora havia falecido e a nova diretora não sabia dos acontecimentos do passado. Ela aconselhou Sarah a procurar seu irmão próximo, o policial Kwang. Sarah sentiu um fio de esperança e levou uma marmita para encontrá-lo. Soube que Kwang e Nam-gil haviam estudado na mesma escola. Eles foram direto até a escola, mas descobriram que o diretor daquela época havia se aposentado. Felizmente, o novo diretor sabia de algumas coisas. Quando Song-woo mencionou que queria patrocinar um prédio escolar, o diretor ficou muito feliz e então revelou tudo o que sabia. Disse que Nam-gil era excelente aluno e que ele mesmo havia sido professor de sua turma. Enquanto outras crianças tinham medo de sapos, Nam-gil fazia dissecações sem mudar de expressão. O diretor achava que ele entraria para a faculdade de medicina. 10 anos atrás, ele encontrou Nam-gil novamente. Ele havia mudado muito, até de nome. Ao ouvir o novo nome, Son-woo e Sarah ficaram chocados. Enquanto isso, Jin-mo terminou de desenvolver um programa de previsão facial para mostrar como Nam-gil estaria 20 anos depois. Animado, ele ligou para Song-woo. Naquele momento, o nome foi chamado em uníssono. Era o secretário Kim. Song-woo finalmente percebeu que o secretário Kim tinha a chave para o caso de sua mãe. Song-woo o procurou para esclarecimentos. O secretário Kim admitiu ser Nam-gil, explicou por que mudou de nome, foi enviado ao exterior com o apoio do vice-presidente e se tornou seu assistente de confiança. Kim alegou ter feito isso por gratidão, mas afirmou não saber de mais nada. Claro que Song-woo não acreditou. Seus instintos diziam que Kim escondia a verdade. Na realidade, Kim havia testemunhado o assassinato da mãe de Song-woo pelo vice-presidente. Para demonstrar lealdade, ele mesmo matou a mulher agonizante. Ele acreditava que, sendo útil, ganharia o reconhecimento do vice-presidente, mas no fim, o homem só o manteve por perto para que cometesse crimes por ele. Agora, temendo que Song-woo continuasse investigando, o vice-presidente queria que Kim assumisse toda a culpa. Eventualmente, Kim percebeu a dura verdade. Foi usado por 20 anos. Pisoteou a foto da família de Song-woo. No dia seguinte, procurou Song-woo, ajoelhou-se e disse que viu o assassinato com os próprios olhos. Embora preparado, Song-woo não conseguia aceitar que o homem em quem confiava havia matado sua mãe biológica. Ele jurou fazer o vice-presidente pagar com a mesma moeda. Nem Sarah conseguiu impedi-lo. No entanto, ao procurar o vice-presidente, descobriu que ele havia tomado pílulas para dormir e tentado se suicidar, deixando uma carta confessando seus crimes. Son-woo o agarrou pela gola, gritando de raiva. Felizmente, o vice-presidente foi salvo a tempo, mas algo não parecia certo. Havia também um frasco de remédio para a pressão na mesa. Se ele queria morrer, por que se preocupar com a saúde? Investigando com o policial Kwang, descobriram que o medicamento estava misturado no sangue do vice-presidente, indicando que ele foi assassinado. Son-woo pediu que Kwang reabrisse o caso da morte de sua mãe. Ao mesmo tempo, vazou informações para observar a reação de Kim e percebeu que havia algo errado. Son-woo instruiu o secretário Hong a entrar no escritório de Kim e coletar uma amostra de cabelo para teste de DNA. Também pediu que deixasse pistas de propósito, para que Kim, se culpado, cometesse erros. Para aliviar o clima, todos decidiram acampar. Mas então, Kwang ligou, e Son-woo achou que havia novidades. Chamou Jin-mo e foi atender. De repente, um homem vestido de preto, um assassino profissional, apareceu. Por sorte,
parte, Song Woo e Jin Mo sabiam lutar. Começou uma luta. Sarah, usando sua supervisão, viu tudo. Prestes a descer para ajudar, viu Kim espionando com um telescópio. Ao trocar olhares com ele, viu que tinha um olho verde. Isso despertou memórias de infância. Sarah havia testemunhado o assassinato da mãe de Song Woo quando era pequena. Enquanto Song Woo e Jin Mo lutavam, Kwang chegou a tempo. Com o alarme disparado, o assassino e Kim fugiram. Após se acalmarem, Sarah contou tudo o que lembrou, chorando por não ter salvo a mãe de Song Woo. Por estar emocionalmente instável, foi levada à base secreta. Os outros correram até a casa de Kim, mas ele já havia fugido. Na verdade, Kim foi até a base para matar Sarah e eliminar a última testemunha. Apertou seu pescoço até ela quase sufocar. Sarah disse que já havia contado tudo a todos e que era inútil. Kim parou. Decidiu sequestrá-la para chantagear Song Woo. Ligou para Song Woo e disse que Sarah estava com ele. Se quisesse salvá-la, teria que ir sozinho ao ponto de encontro. Song Woo, preocupado, obedeceu, mas ao chegar, Sarah não estava lá. Ele ficou furioso e partiu para cima de Kim. Parecia que venceria, até que Kim levantou um controle remoto com luz vermelha. Song Woo hesitou. Kim mostrou no celular uma imagem da bomba presa a Sarah. Se ele fizesse algo, ela morreria. Song Woo ficou imóvel, permitindo que Kim o agredisse. Depois, Kim exigiu que ele se ajoelhasse e implorasse. Rindo, viu Song Woo se ajoelhar. Enquanto isso, Sarah, amarrada a uma cadeira, usou sua visão para guiar-se até a parede, conseguiu cortar as cordas e desativou a bomba com a ajuda de um espelho e sua visão através dos objetos. Correu e salvou Song Woo no último segundo. Kim foi finalmente capturado. Song Woo e Sarah se abraçaram. Depois de 20 anos, ele pegou o verdadeiro culpado. Agora tinha ao seu lado uma mulher digna de seu amor. Deu a ela um colar, o mais precioso de todos, dado por sua mãe. Sarah ficou comovida. Song Woo a levou ao túmulo dos pais e disse que ela era sua futura esposa, prometendo que seriam felizes para sempre. Após 20 anos, Song Woo teve suas primeiras férias. Ele e Sarah viveram felizes para sempre. O filme termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.